Sobe aí, Shell. Ô, Shell, foge não, cara. Sobe aqui, cara. Você já aceitou a Cristo hoje? É só pra câmera pegar melhor. Irmão, você tem uma regra. Você não pode desencostar a base do chão. Tá bom? Agora, pode beber em nome de Jesus. Oh, glória! Mas registra esse momento. Queridos, valeu, chão. Isso não faz parte da nossa realidade. Não hoje. Valeu. Glória a Deus. O Shell não serviu o exército, serviu? Não. Ô, Luquinhas, você serviu o exército. Você quer vir beber água? Já tá coronada já essa água aqui. Ah, tava lavado, eu mesmo lavei, era água do filtro. Não. Eu tinha combinado só com o Shell mesmo. Mas, Shell, eu não combinei o jeito que você ia beber água, né? Mas olha só que interessante. Abre em Juízes 6. Queridos, isso foi algo... É um acontecimento, uma passagem da Bíblia muito comum, onde Gideão ele filtra os guerreiros que estarão com ele na batalha contra Midian, contra os midianitas, né? E é muito curioso quando a gente escuta, quando a gente vê, porque é uma reação. Isso aqui representava um rio, tá? Um lago. Então você não podia pegar o lago e virar na sua boca como um copo. Então, por isso que ele não podia tirar a base. Mas eu não disse que ele teria que levar a boca ali ao chão. Tá? Ele poderia muito bem ter bebido água, sem levar a boca. Amém? E aí quando a gente vê isso na Bíblia, isso não faz muito sentido para a gente. Por que ali os soldados foram julgados, foram selecionados por conta disso? Mas antes desse acontecimento tem muita coisa que a gente precisa ver. Então em Juízes 6, versículo 1 diz assim. Aleluia. De novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprovava. E durante 7 anos, ele os entregou nas mãos dos midianitas. Aconteceu que, em Juízes, a gente vê diversas vezes essa frase sendo dita. De novo, os israelitas fizeram algo que o Senhor reprovava. E de novo, os israelitas fizeram algo que o Senhor reprovava. Muitas vezes é dito isso. E por diversas vezes foram levantados juízes para que o povo se direcionasse de novo aos caminhos do Senhor. E dessa vez, o juiz foi Gideão, o poderoso guerreiro. Mas Gideão não se considerava um guerreiro, né? Como a gente conhece, Gideão se considerava o menor da família dele. E do menor clã da tribo dele. Gideão era da tribo de Manassés, e ele tinha o pai, Joás, que tinha erguido 2 postes ídolos, 2 imagens, uma para cultuar Baal, certo? Vai passando aí as passagens. Ajuda aí. Quando você achar aí o nome do irmão que foi idolatrado.
E do lado uma outra imagem. O próprio pai dele tinha construído, né, com os seus servos, com os seus recursos, esses 2 postes ídolos. E o Senhor reprovava isso. Porque quando ele tirou o povo do Egito, ele disse o quê? Adorem somente a mim. Não façam para vocês imagem de esculturas, não façam para vocês ídolos. Tenham apenas a mim como Deus. Não adorem os outros deuses. E seguidamente os israelitas fizeram isso. E ali, por conta disso, Deus entregou nas mãos dos midianitas o povo de Israel. Durante 7 anos eles foram escravizados. E a palavra diz que os midianitas e o povo do leste constantemente se reuniam e invadiam as terras de Israel, porque o povo de Israel começou a se esconder nas montanhas. Visto que eles sofriam constantes invasões, eles se escondiam nas montanhas, em cavernas, e plantavam um pouco ali, para tentar sobreviver. Mas constantemente, os midianitas reuniam ali o povo do leste e invadiam as terras onde os israelitas estavam e acampavam nas plantações. Isso eram milhares e milhares de animais, milhares e milhares de homens acampados nas plantações. Isso destruía as plantações. E com isso eles ainda matavam as ovelhas, os carneiros, os bodes, e isso acabava com o recurso dos israelitas. Isso foi durante 7 anos, a ponto deles ficarem extremamente pobres, diz a palavra. E será que nós não faríamos o mesmo após? A palavra diz que esse tempo aconteceu 40 anos após a juíza Débora. E será que após 40 anos nós não nos desviaríamos da mesma forma que Israel se distanciou da palavra de Deus? Será que depois de tanto tempo a gente não se desviaria? Por acaso em pouco tempo, aí 2 anos, a gente não fez um monte de mudança nessa igreja? Não sofremos influência aí de muitas outras igrejas a respeito da cor das paredes, a respeito da forma de tocar, as músicas que a gente toca, a forma que a gente prega, a forma que a gente faz expediente. Cara, muitas coisas nos influenciam para que ao modo que a gente adore a Deus. Mas após a reforma protestante, a gente tem incrustado na nossa mente que a gente tem que se basear na palavra. Somente a palavra, somente o Espírito, somente o Pai. Para que a gente não se desvie, porque certamente, se você deixa um povo largado, sem atentar, sem trazer diversas vezes a palavra, sem trazer diversas vezes a essência, ele vai se desviar. Ele vai construir para si ídolos, ele vai construir para si coisas para adorar. Nós construímos. A nação brasileira é uma nação majoritariamente cristã, católica e evangélica. E, cara, quantos ídolos a gente não coloca na mídia? Quantos cantores gospels não são adorados por multidões? A gente faz isso. E não seria diferente se a gente vivesse naquela época. Eles fizeram isso também. E construíram para si ídolos. Mas até quando a gente vai ficar nessa condição? O que é necessário para que a gente desperte? Aonde que vai dar o clique na nossa cabeça? Será que precisa, como diz no verso 7, será que precisa ser extremamente empobrecido o povo para que ele se volte ao Senhor? Coloca aí no 6. 6. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Eles empobreceram tanto que clamaram ao Senhor. Precisou eles empobrecerem tanto. Precisaria ser assolado com uma doença. Cara, muitos clamam na hora da doença a um Deus.
ao nosso Deus. Muitos esperam ficarem doentes, muitos esperam ficar com um parente à beira da morte na UTI para clamar a Deus. Precisa esperar tanto a clamar ao Senhor? Será que nós vamos esperar até algo catastrófico acontecer com a gente para que nós clamemos ao Senhor? Há pouco tempo a Rebeca falou que quão ateísta é a Europa, né? Quão frios que eles são. E quão céticos a acreditar, a crer num Deus como o nosso Deus. Será que precisa vir uma doença tão forte para que eles clamem ao Senhor? Para que eles se voltem ao Senhor? Porque a igreja de Cristo foi estabelecida em Roma, cara. Pensa nisso. A igreja primitiva, Atos, Pedro, ele estabeleceu a igreja ali em Roma, onde é o Vaticano. Pedro foi o primeiro papa. Cara, e ali na Itália, foi o foco da doença na Europa. Está entendendo? Como isso? Como que foi uma igreja... como uma igreja poderosa, como na época dos apóstolos de Pedro, chegou num ponto onde as pessoas não saem de casa por causa de uma doença, sendo que a sombra de Pedro curava. Pensa isso nos dias de hoje. Se Pedro e os discípulos ali tivessem ali em Roma, quantos deles iam ficar dentro de casa? Nenhum. As pessoas iam ser colocadas nas calçadas, para que Pedro passasse, orasse, curasse, e ali os discípulos fizessem mais discípulos e a palavra do Senhor fosse pregada. É isso que aconteceria, se fosse naquela época. Jamais, jamais uma doença assolaria uma nação como essa, onde foi propulsora do Evangelho. Jamais. E até quando vamos esperar para clamar ao Senhor? E clamar ao Senhor, ele é o primeiro passo para a resposta de Deus. A primeira coisa é clamar ao Senhor. Deus estava esperando 7 anos. 7 não, 47 anos. Porque durante 40 anos o povo de Israel foi se desviando, se desviando, se desviando. Pararam de viver experiências. Até que eles clamaram para Deus responder. E a palavra diz que eles clamaram e Deus então enviou um profeta. E o profeta apontou que Deus, ele lembrou que Deus foi aquele que livrou os pais do Egito. E deu a terra do Egito, e deu a terra aos inimigos, a terra dos inimigos de Israel, a Israel. Então a terra que não era, que estava sendo dominada ali, a terra de Canaã que estava sendo dominada pelos inimigos, foram dadas a Israel. Mas isso foi a geração antepassada. Eles não tinham vivido experiências reais com Deus. E aí então esse profeta vem, relembra as experiências que os antepassados tiveram e falou: ei, arrependam-se, vocês têm idolatrado outros deuses. E aí então é onde acontece ali no versículo 11 até 24, Juízes 6, 11 até 24. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sob a grande árvore de Ofra, que pertencia ao Abiezrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando?
Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. E Gideão prosseguiu, se de fato posso contar com o teu favor, dá-me um sinal de que és tu o que está falando comigo. Peço-te que não vás embora até que eu volte e traga a minha oferta e coloque diante de ti. Até aí por enquanto. E o Senhor respondeu, esperarei até você voltar. Até aí por enquanto. O que me levou a pensar nesse momento é que naquela época não tinha micro-ondas. E ele estava oferecendo ali uma oferta de alimento. Não era uma oferta em ouro, prata, que era só ele ir pegar na casa dele e colocar aos pés do anjo. Ele estava ali oferecendo uma oferta de alimento. E cara, quanto tempo demorou isso? Imagina a ansiedade, você e o forno não era o forno que a gente tem hoje, né? Electrolux, né? Que você vira, deixa pré-aquecendo a 220 graus, coloca um timer, vai ver uma televisão e aí o timer toca, aí você, opa, a comida está pronta. Não, cara, ele tinha que ficar olhando a comida ficar pronta. A palavra diz que ele preparou ali um pães asmos e carne. E carne, não sei qual carne especificamente é. Picanha, né? Era picanha, alcatra e maminha. E imagina a ansiedade dele, o boi lá no rolê, e ele de olho no forno, abrindo a pedra do forno para ver o fogo queimando ali, ver se o pão já estava pronto, e cada vez que você abre a pedra, solta mais caloria e demora mais. Então imagina a ansiedade desse homem em conseguir preparar logo essa oferta para entregar ao Senhor. Cara, quanto tempo não demorou? E a dúvida, será que ele vai estar lá ainda quando eu voltar? Será que foi mesmo um anjo? Será que eu dei uma delirada? Porque ali o que ele pede? Ele pede um sinal. Então, ele vai preparar a oferta para o anjo selar ali um sinal de que era mesmo Deus que estava falando. Então, pela mente dele, ele ainda tinha dúvida se era Deus que estava falando. Se não fosse, quando ele voltasse, não ia ter mais ninguém. Certo? Então, cara, que ansiedade para ele entregar aquela oferta. No entanto, ali o fato dele pedir ao anjo que esperasse que ele ia preparar uma oferta, e como tem sido pregado a respeito da oferta, isso era um selo da aliança ali, um selo daquela conversa, porque ali Deus tinha prometido para ele coisas. Ali Deus tinha entregado estratégia, como que ele iria vencer. Iria vencer como se os midianitas fossem apenas um só homem. E aquela promessa, ele pede, não, eu preciso ter certeza disso. Sela essa promessa. E é em cima dessa oferta que o anjo ia selar a promessa. Então, a respeito de oferta, isso me revela uma coisa. Que uma oferta serve para selar profecias. Cara, no momento que você... Agora eu estou entendendo um pouco do que aconteceu sábado aqui. No momento que teve o segundo louvor, o segundo turno, a mulherada não estava, não sabe o que aconteceu, né? Nós tivemos 2 turnos de louvor e palavra. E no momento do segundo louvor, eu estava ali naquele canto pronto para vir entregar aqui um expediente breve. E aí um profeta colocou a mão ali em mim e profetizou algumas coisas que vieram muito de encontro à minha vida. E Deus falou muito comigo naquele momento. E a gente já tinha tido uma coleta de oferta na primeira sessão, que tinha tido louvor, oferta e palavra. E aí,
depois teve um coffee break. Durante o coffee break, eu peguei o Tiago e falei, Tiago, eu vou fazer o expediente da segunda sessão, vai precisar colher oferta? Aí ele falou, não precisa não. Aí dentro de mim, eu vibrei, cara. Por quê? Eu sabia que eu tinha entregue a menor nota que estava no meu bolso na primeira sessão. E eu sabia quanto que tinha no meu bolso. Eu falei, cara, estou no lucro. Não vou precisar entregar mais nada. E aí, cara, quando Deus falou ali comigo, meu Deus, que vontade de me esconder, que vontade de cavar um buraco, que vergonha diante de Deus. Porque ali Deus estava falando comigo, cara, você vai ter que entregar muitas coisas. E isso que você tem no seu bolso, cara, é muito pequeno perto do que você vai ter que entregar. Então, quando você começa a entregar o pouco, começa a ficar um pouquinho menos difícil você entregar o muito no futuro. E se você nega o pouco, você vai negar o muito. E quem nega Deus diante dos homens, Deus o negará diante de Deus. Jesus o negará diante de Deus. Então, cara, Deus falou muito comigo ali, e na hora que eu subi, eu não podia deixar de ofertar. E era eu que tinha que chamar a oferta. Não era ninguém que ia chamar, eu só ia vir na frente. Era eu. E aí eu tive que chamar o Tiago. Eu falei, Tiago, vem aqui, traz a salva que a gente vai ofertar. Eu falei, não sei vocês, mas eu preciso ofertar. Deus está tratando coisas na minha vida e eu preciso ofertar. E ali, agora eu entendo, ali eu selei uma profecia que foi dada na minha vida. Cara, o profeta entregou a palavra e eu selei isso como oferta. E Gideão, ele tem o mesmo princípio. Na hora que o anjo entrega a profecia para ele, você vai libertar o povo de Israel, ele vai e entrega uma oferta. Falou, queima aqui a oferta no altar. E ele vai e entrega uma oferta fresquinha. Tinha acabado de sair do forno os pães e a carne. E aí é onde o texto continua. Gideão foi para casa, preparou um cabrito. Era cabrito, gente, não era picanha não. E com uma arroba de farinha, fez pães sem fermento, pães asmos. Pôs a carne num cesto e o caldo numa panela. Trouxe-os para fora e ofereceu-os a ele sob a grande árvore. E o anjo de Deus lhe disse, apanhe a carne e os pães sem fermento, ponha-os sobre esta rocha e derrame o caldo. Gideão assim o fez. Com a ponta do cajado que estava em sua mão, o anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermento. O fogo subiu da rocha, consumindo a carne e os pães. E o anjo do Senhor desapareceu. Ele desapareceu, ele não foi embora. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, exclamou, ah, Senhor soberano, vi o anjo do Senhor face a face. Disse-lhe, porém, o Senhor, paz seja com você, não tenha medo, você não morrerá. Gideão construiu ali um altar, em honra do Senhor, e lhe deu este nome, o Senhor é paz. Até hoje o altar está em Ofra, dos Abiesritas. Amém? Por enquanto até aí, a gente vai continuar ainda nesse capítulo. Ali ele selou, e cara, saiu fogo da rocha. Aleluias. O que vai sair daqui dia 21? Fogo da rocha. Eita Deus. Glória a Deus. É um trocadilho, né? Tem que aproveitar o nome da igreja. Amém. E cara, falou muito comigo a respeito dessa oferta. Porque, apesar da dúvida dele, ele dava passos de fé. Gideão, apesar da dúvida, é até um contrassenso, nossa, ele tinha dúvida e dava um passo de fé. Sendo que a fé é a certeza daquilo que não vemos. Ele dava um passo de fé, apesar da dúvida, apesar do medo. E a gente vai ver daqui a pouquinho a respeito do medo. E porque ele deu esse passo de fé, porque ele respondeu ao chamado do Senhor, fez ali um altar, teve a confirmação em si de que ali o Senhor verdadeiramente falou com ele, na mesma noite, diz a palavra, que o Senhor levou a palavra a ele de novo. Ele falou, ei, o seu pai é... Eu vou pegar aqui. Separe o segundo novilho do rebanho de seu pai, aquele de 7 anos de idade.
despedace o altar de Baal, que pertence a seu pai, e corte o poste sagrado de Acerá, que está ao lado do altar. Depois faça um altar, e ali Deus manda ele fazer um altar com a própria lenha, que era o poste de madeira, e com essa lenha ele queimar a carne do cordeiro, do novilho, não fala assim cordeiro, né? Do novilho, e ali ele ofereceu um altar ao Senhor. E a palavra diz que por ele estar com um pouco de medo da família dele, ele faz isso de noite. Deus não especifica para ele fazer isso de noite. Ele poderia fazer de manhã, dando a cara a tapa ali, podendo levar uma flechada no meio do dia. Mas aí, por pouco de medo, ele faz isso durante a noite. Chama 10 servos, quebra os postes, prepara ali a lenha, corta o novilho. Cara, e era tudo do pai dele. O novilho era do pai dele, o poste era do pai dele. Olha o risco. E aí ele faz o altar e faz o sacrifício. E espero que ele tenha conseguido dormir naquele dia. Não sei se eu conseguiria. E aí, no dia seguinte, o povo olha e fala: quem foi que fez isso? Que absurdo, que harã tão grande. E aí, por eliminação, provavelmente ele devia estar dormindo até tarde, cansado, com um pouco de sangue debaixo das unhas. Cara, pensa, naquela época não tinha sabão, não. Não o sabão que a gente tem hoje, né? Não tinha aquele sabão rosa de tirar a graxa, né? Aquele negócio forte. O sangue devia estar tudo debaixo das unhas do sacrifício. É a mão calejada de cortar lenha a noite toda. Por eliminação, falaram, cara, foi Midian. Midian, meu Deus, foi Gideão. E falaram para o pai de Gideão: ô Joás, traz aí seu filho, cara, vamos matar ele. Ele acabou com o poste de Baal. Como bom pai que Joás era, falei: vocês querem defender? Vocês querem proteger Baal? Vocês querem fazer o quê? Salvar Baal? Ué, se Baal fosse um deus, ele tinha se protegido? Ele mesmo tinha se encarregado de acabar com Gideão? E eu acho, cara, que isso tocou o coração dos caras, porque que Deus é esse? Porque o nosso Deus que libertou a gente do Egito, ele acabou com os egípcios. Ele fez tudo que era Deus para os egípcios se virar contra eles. O Nilo se virou contra eles, os sapos se viraram contra eles, os primogênitos se viraram como morte no povo. Tudo se virou contra os egípcios. Que Deus é esse? Que alguém chega numa noite, destrói um poste e ele nem mesmo se defende. E essa foi a primeira missão ali que Deus deu para Gideão: acabar com a idolatria. O que Deus tinha se desagradado durante esses 40 anos era a idolatria do povo. E a primeira missão que Deus dá a Gideão foi acabar com a idolatria. Cara, não dá para Deus se mover. Não dá para Deus trazer a vitória com idolatria. Muitas vezes a gente está doente, está com uma pressão alta, com uma diabetes, e a gente quer a cura. Mas não dá para vencer se a gente idolatra a comida. Não dá para a gente vencer uma depressão se a gente idolatra ficar dentro do quarto dormindo. Quais têm sido os nossos ídolos? O que a gente tem colocado ali em primeiro lugar para nos trazer segurança, para nos trazer conforto, que tem sido o nosso ídolo, que tem desagradado ao Pai, do qual Ele tem permitido que a pobreza, que alguma doença venha sobre a nossa casa, para que a gente desperte. Cara, eu não quero ficar 40 anos para Deus me despertar. Cara, 40 anos é muito tempo.
Eu só despertar daqui a 40 anos. Cara, se for preciso trazer uma doença agora para eu despertar amanhã, por favor, traga agora para eu despertar amanhã. Mas eu espero que não precise. Eu espero que a pobreza não precise nos assolar para que a gente acorde e clame ao Senhor. Mas depois de clamar, a gente tem que fazer a primeira missão. Acabar com a idolatria. Eles clamaram, Deus respondeu. Mandou o profeta, mandou o anjo. Confirmou. Mas a primeira missão é acabar com a idolatria. E a idolatria nem era originada dele em si. Era da família dele, mas ele talvez poderia falar, Senhor, mas eu não tenho autoridade para matar um novilho do meu pai. É logo o novilho de 7 anos, melhor que a gente tem, que o meu pai tem. Eu tenho que pedir autorização para ele amanhã. Mas é o poste ídolo que meu pai mandou construir. Eu preciso pedir autorização para ele amanhã. Não, cara. A idolatria não tem hierarquia no reino de Deus. Se tem idolatria na sua família, você tem autoridade para acabar com ela. Amém? Então pega isso. Primeiro Deus precisa que você acabe com a idolatria. E aí em Juízes 6:34 diz assim: então o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão, e ele, com toque de trombeta, convocou os abiesritas para segui-lo. Primeiro, Deus precisa que você abandone a idolatria. A gente precisa acabar com isso. E Deus falou um pouco disso comigo no sábado ali, com aquele profeta me falando. Acabando com isso. Então o Espírito de Deus apoderou-se de Gideão. Você pode ter certeza. Você realizando a primeira missão, acabando com a idolatria, o Espírito Santo vai se apoderar de você. E aí, grandes coisas Deus tem para você a partir de agora. E aí então, Gideão toca a trombeta, convoca ali o povo dele, os abiesritas, e chama também outras tribos, chama a tribo de Efraim, manda mensageiros, chamando todas as tribos. As tribos ao redor ali. Chama Azer, Zebulon e Naftali, que também subiram ao seu encontro. Mas olha só, Gideão, apoderado do Espírito Santo, do Espírito de Deus, ele manda chamar, ele toca a trombeta, convoca as pessoas, manda mensageiros, e aí então ele tem dúvida. Aí bate o medinho. Cara, depois que você se move no Espírito Santo, se bater o medinho, tudo bem, cara. Tudo bem, Deus não vai deixar de te usar por causa disso. Tudo bem se bater o medinho. Edinho, se depois que você mandou lá a chamada, mandou para todo mundo, convocou, ei, tribo de Congonhas vem. Ups, falei. Tribo de sei lá da onde, que eu só sabia essa. Tribo de sei lá da onde vem. Se bateu o medinho, cara, tudo bem, não tem problema. E aí Gideão falou a Deus: quero saber mesmo se o Senhor vai libertar Israel por meu intermédio, como prometeste. Vê, colocarei esse pedaço de lã na eira na beira da janela. Se o orvalho molhar apenas a lã e todo o chão estiver seco, saberei que tu libertarás Israel por meu intermédio, como prometeste. E assim aconteceu. Gideão levantou-se bem cedo, no dia seguinte, torceu a lã e encheu uma tigela de água de orvalho. Mas aí bateu a dúvida. Cara, pode ter chovido só aqui na lã, né? A lã é um pedaço tão grande. E aí então ele falou: Senhor, não se acenda a tua ira contra mim. Deixa-me fazer só mais um pedido.
permite-me fazer mais um teste com a lã. Desta vez, faze ficar seca a lã e o chão coberto de orvalho. E Deus assim fez naquela noite. Olha, eu já escutei diversas vezes crentes fazendo esse tipo de teste. Ah, não, se passar um ônibus cor-de-rosa, aí eu vou crer. Aí passa o ônibus cor-de-rosa. Aí o cara pensa, não, mas aqui é a linha do ônibus cor-de-rosa, né? Não, mas deixa eu fazer mais um teste. Ah, se passar outro ônibus, de novo, cor-de-rosa, porque eu sei que esse ônibus só dá um espaço de 30 minutos, então agora, se passar mesmo, aí passa o ônibus cor-de-rosa. Ah, Senhor, agora eu creio. Gente, Deus deve rir da gente nessas coisas. Deve ser, meu filho, tão imaturo. Tá bom, vou fazer. Mas e se não acontecer? Deus não é Deus? Porque você desafiou o Senhor? Isso é um sinônimo de imaturidade. Maior era o propósito de Deus com o povo de Israel, que o povo clamou, não foi só Gideão que clamou, o povo clamou. E Deus estava sendo uma resposta ao povo, do que uma resposta a Gideão. Gideão, talvez mais para frente, ou talvez nunca tenha amadurecido a esse respeito. A palavra diz, bendito aqueles que creram sem ver, porque maior será o rigor para Sodoma e Gomorra. Maior será o rigor para uma cidade onde Jesus entrou e pregou. Naquela cidade onde Jesus entrou e pregou, Betsaida, maior será o rigor para eles que viram, que ouviram, do que para Sodoma e Gomorra, no dia do juízo final. Está entendendo? Sodoma e Gomorra não puderam ver, mas há quem viu Jesus e não creu. Então, não se trata de se for Deus, se Deus é poderoso ou não é. Cara, se trata da sua fé, da sua maturidade. Se você crê sem ver, será maior o seu galardão. Será menor o rigor para aqueles que não viram do que para aqueles que viram. Agora, se você ainda ficar desafiando ao Senhor, Ele te mostrar e mostrar e mostrar e mostrar, e aí sim, você ainda mesmo assim, você não vai e não faz, não vai e não quebra os postes, não quebra os ídolos, não vai e não prega a todo aquele sobre a face da terra para que creia, maior vai ser o rigor para você. Porque você pediu e Deus mostrou. Então, melhor, mais bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Amém? Isso vai da nossa maturidade, da nossa fé. Então, um conselho, não faça esse tipo de voto. Não faça. Isso vai te tirar a salvação? De jeito nenhum. A salvação não é condicionada àquilo que você não depende de você nesse quesito, né? Daquilo que você conversa, daquilo que você dialoga com o Pai. Você não afrontando, né? Não, como o diabo tentou fazer com que Jesus fizesse, se joga daqui, está escrito. Você não desafiando, não colocando Deus à prova. Que a palavra diz, não colocará o seu Deus à prova. A sua salvação não será perdida. Você crendo em Jesus Cristo ressurreto como Senhor e Salvador, a salvação é garantida. Você abriu o presente, você desfruta da presença do Espírito, você crê no sangue de Cristo derramado no madeiro. Mas a sua maturidade vai ser um pouco prejudicada. A sua fé vai deixar de amadurecer, vamos dizer assim, com você fazendo esse tipo de votos. Amém? Então, conselho, não faça. Mas ali Gideão, ele tinha medo. A palavra diz que ele tinha medo e por isso ele fez. E então Deus dá ali a direção para ele. E amém, ele crê e bora para a rua. O povo tinha chego. As outras tribos tinham chegos com muitos e muitos homens. E os abesritas,
tinham respondido ao chamado dele. Então, cara, Gideão reuniu 32 mil homens para essa guerra. É muito homem. 32 mil homens. É um estádio lotado. Um estádio ali do Corinthians lotado, cara. Um bando de louco querendo lutar. Aí tá lá aquele monte de corintiano querendo ir lá para a guerra, vamos lá. Mas aí Deus fala, tem muita gente aí, rapaz. Se vocês ganharem desse jeito a guerra, vocês vão ficar batendo no peito e falando, a gente é bom demais. Nós é tudo louco. Ai, vencemos. Esse não era o plano do Senhor. O plano do Senhor era que nenhum se perdesse naquela guerra. Então Deus pega e fala assim, olha, Gideão, você teve um medinho, né? Mas aqueles que estão se tremendo de medo, pode ir embora para casa. Cara, é aí que a gente vê que o medinho, tudo bem. Agora, se você está se tremendo de medo, mano, não vai para a guerra não, volta para casa. Cara, 22 mil homens voltaram para casa. Você tinha um exército de 32, aí você pega e fala assim, sentido. Quem está se tremendo de medo? Ninguém levanta a mão. Pode ir embora para casa. Uma multidão saiu correndo. Você imagina. Gideão ficou como naquela hora, hein? Meu Deus, e agora? Aí então ficam 10 mil homens. E aí Deus pega e fala, tem muito homem aí. Cara, a palavra fala que o acampamento dos midianitas e do povo que vinha do leste eram como enxames de gafanhotos, eram incontáveis camelos. Os camelos que eles usavam para transportar a carga eram incontáveis. Imagina a quantidade de homem que eu não devia ter. Era uma imensidão de homens. E aí Deus pega e fala, 10 mil é muito. E aí Deus pega e fala assim, aquele que eu te disser que vai com você, vai com você. O que eu disser que não vai, não vai. Nem tenta negociar. Leva todo mundo para o rio. Aí é onde Michel aparece na palavra. Quando eles vão para o rio, e Gideão fala, galerinha, pode encher a pança de água aí que a gente vai ter muitos dias de batalha. Aí é a hora que o guerreiro se mostra. Porque você imagina todo mundo armado para a guerra. Cheio de mantimento, com umas lanças, espada na cintura, escudo. Sabendo que o acampamento dos midianitas estavam ali do lado. Se você bebe água, largando as suas duas mãos no chão e abaixando sua cabeça no rio, sem olhar o que está acontecendo, cara, você é um alvo fácil. Você é alguém que não está preparado para a guerra. Talvez, se ele tivesse feito essa peneira antes, muitos teriam se enchido de orgulho. Eu bebo água como um guerreiro. Mas, cara, muito mais importante é você não estar com medo da batalha do que ter a técnica exigida. Então, primeiro esses precisavam sair, os que tinham medo. Porque se eles olhassem na tarefinha de beber água e se desse bem, por sorte, muitas vezes, ia encher de orgulho. Agora eu estou pronto para a guerra. E aí, cara, 300 ficaram. 300 guerreiros. É muito pouco. 300 guerreiros dessa igreja aqui. É isso. 3 pelotões de 100. Cheinha, essa igreja é cheinha, 300 pessoas. É pouco. Para uma guerra onde você olha para o acampamento inimigo e você não consegue contar a quantidade de camelo, que você não consegue ver o fim do acampamento deles, é muito pouco. E aí, Gideão, como um
poderoso guerreiro, que o anjo cumprimenta Gideão assim, né? A paz seja convosco, poderoso guerreiro. Aí ele fica com medo, claro. Aí de novo, Gideão com medo. Mas Senhor, e agora? Mas aí Deus fala com ele. Com os 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros. Capítulo 7, versículo 8. Gideão mandou os israelitas para suas tendas, mas reteve os 300. E estes ficaram com as provisões e as trombetas dos que partiram. O acampamento de Midian ficava abaixo deles. Pausa aí. Olha só, tinham 32 mil homens, sem microfone. Eu falar para vocês entenderem. Se eu tivesse que pregar assim, minha garganta ia dando. Isso que cabem no máximo 300 homens aqui. Agora imagina para falar para 32 mil homens. Quando Gideão falasse assim: atacar! Os 22 mil iam correr para trás achando que era recuar. Cara, não dá para ouvir. Eu só escutei o eu acho que ele falou recuar. Aí vou para casa. Não dá para ouvir. Como é que eles se comunicavam? Existiam homens estrategicamente posicionados de 100 em 100, de 1000 em 1000, não sei, com trombetas. E o toque da trombeta sinalizava atacar ou recuar, dissipar ou agrupar. E eles eram reunidos assim, com o toque da trombeta. Então não era todo mundo que tinha trombeta, não dava para todo mundo ficar com uma trombeta na mão e uma espada na outra, né? Tinha que ter um escudo, uma lança. Aqueles que eram melhor de lança iam de lança, os que eram melhor de espada iam de espada, os que tocavam trombeta iam com a trombeta. Então o número de trombetas dava uma ideia ao número de soldados, porque isso provavelmente era uma estratégia muito conhecida. Afinal, ninguém ia aparecer de repente naquela época com um microfone e uma caixa e um caminhão de som para dar um comando na guerra. Então, cara, olha só, quando os 22 foram embora para suas tendas, os 300 ficaram com as trombetas de todo mundo. 300 homens, 300 bocas. Então podemos assumir que eram 300 trombetas, beleza? Ninguém toca duas trombetas, eu acho. Deve tocar. Abre no YouTube, com certeza tem. Mas eram homens normais, 300 trombetas. Se, sei lá, uma trombeta, se cabe 300 nego aqui, uns 300 aqui, atrás de mim, já dá uns 600, né? Talvez uma trombeta dê para escutar o quê? Por uns 1000 homens que estão ao redor desse trombeteiro, desse tocador de trombeta. E os que estão mais longe já estão quase perto do outro tocador de trombeta. Então, que uns 1000 homens escutavam ali a trombeta. Cara, se tinham 300 trombetas, uns 300 mil homens poderia presumir para essa guerra. Os pensamentos do Senhor são muito mais altos do que os nossos pensamentos. E então, Deus dá a estratégia. Fala, cara, você vai chegar de noite. Essa noite você vai invadir o acampamento deles. Mas se você tiver medo, Deus não deixou nem ele dar a deixa. Ele falou, eu estou com medo. Mas se você tiver medo, pega o seu servo, bota uma capa e se infiltra lá no acampamento dos midianitas. Vê o que eles estão falando. E aí Gideão vai, todo corajoso. Imagina. Colocou a capinha, entrou lá no acampamento, os caras esquentando um marshmallow na fogueira. Aí sentou lá, de boa. Aí tem sempre um ancião que está contando uma história. Essa noite eu tive um sonho. Eu sonhava que um grande pão descia as montanhas, batia na tenda com tamanha força, e toda a tenda de Midian
desabava. Aí eis o menino cheio da unção, né? Deus me deu o revelamento dessa promessa aí. Eis que o acampamento de Gideão vai nos invadir e vai nos vencer. Aí pronto, pânico está instalado. Um ancião teve um sonho e um metido a profeta interpretou. Pronto, o pânico estava instalado no acampamento dos midianitas. Aí Gideão falou, tá ganho. Os caras estão se tremendo de medo. Estão pior que os meus 22. Voltou correndo para o acampamento, já tocando trombeta, acordando todo mundo. Vamos. A guerra está ganha. Está tudo entregue. Os caras estão morrendo de medo. É só ir lá e tomar o acampamento. Deus já nos deu o povo, os midianitas, em nossas mãos. Certamente venceremos. Eis aí um bom espião. Gideão era um bom espião. Ele não tentou ir na outra fogueirinha lá para ver o que o outro estavam falando. Ele não tem... Certamente, se ele andasse dentre todos os midianitas, ele ia achar os 300 dos midianitas. Ele ia achar os corajosos. Não, cara. Ele se encheu de fé daquilo que ele tinha escutado, porque ele tinha escutado de um sonho. Isso é, Deus já estava avisando aos midianitas que eles perderiam. E aí ele se encheu de força, se encheu de fé e já voltou. Vamos atacar. A estratégia dos caras: numa mão você vai levar um vaso, dentro vai estar a tocha, para não deixar a luz espalhar. Na outra mão você vai carregar a trombeta, que você vai tocar. É isso. Isso é, você vai simular que você tem 1000 homens ao seu redor. E eu vou simular também, e todo mundo vai simular, e a gente vai sair correndo. E pronto. Na hora que eles subiram nas montanhas, em grupos de 100 e 100, espalhados em cima da montanha, Gideão quebrou o vaso, deixou a luz sair do vaso, e tocou a trombeta. E todos eles fizeram igual. 300 homens tocando trombeta, com vasos, com tochas nas mãos, correndo para o acampamento. Cara, os caras entraram em choque. Era tamanho medo que eles se mataram entre si. Os midianitas eles estavam tão cegos de medo que eles já saíam da tenda com a espada embanhada, já cortando o primeiro que ele vinha pela frente. E o primeiro era midianita. E o cara cortou um, cortou outro, pronto, é inimigo. Você está matando ali, o meu amigo é inimigo. Aí pronto, começaram a se matar. Véio. Deus entregou os midianitas nas mãos dos israelitas assim. Com o toque da trombeta. Com a adoração. A trombeta se representa agora para nós a adoração. Ele venceu o medo. Quando ele subiu, cheio daquela esperança, cheio de fé, por ter escutado o sonho dos midianitas, ele contagiou geral. Cara, não teve um. Imagina os 22 escutando, os 22.000 escutando que vamos lutar sem espada. Cara, você está louco, Gideão. Você vai matar todo mundo. Isso ia contagiar, iam ser laranjas podres no meio do povo. Mas porque eles tinham guerreiros, porque ele tinha guerreiros preparados. Ali aqueles soldados eram preparados para a guerra. O psicológico não se abalava. Ele é o meu general. O que ele falar eu vou fazer. Claro que a espada estava embanhada aqui na cintura, né? E aí, quando acontece isso, Gideão manda mensageiros para as outras tribos. Fala, chegou a hora. Podem vir, vão cercar todo mundo, vão matar todo mundo. E aí, cara, Gideão persegue ali os líderes, os reis daqueles povos. Por muitas e muitas cidades, até que ele mata um por um. E assim que Deus entrega os midianitas na mão de Gideão. Então o medo é normal. Tremer de medo não. Tremer de medo te paralisa.
te manda de volta para casa. Cara, você precisa voltar para o quartel. Você precisa treinar mais. Você precisa orar mais se você está tremendo de medo. Mas o medo, cara, ok. Cara, Jesus suou sangue no Getsemane. A tamanha aflição que ele estava passando. Se possível, passa de mim esse cálice. Tudo bem. Ele não estava despreparado, ele não estava pedindo para voltar para casa. Se possível. Mas antes, Senhor, faça a tua vontade e não a minha. Como é que estamos preparados para a batalha hoje? Será que quando a gente escuta um comando, será que quando a gente escuta uma palavra de ordem, como preparem-se, vamos atacar com tochas e trombetas, a gente, pô, cara, como assim? Será que a gente estaria preparado para ouvir uma instrução dessa? Será que nós seríamos os dos 22 mil? Cara, os 22 mil, eles estavam preparados para a guerra. Mas talvez não psicologicamente. Talvez não para um ataque surpresa desse. Então, eles foram chamados depois. A palavra diz que depois, Gideão manda mensageiros e chama todas as tribos para cercar os midianitas. O que restava deles, porque eles se mataram entre si. E eles foram morrendo pelo caminho. Então, talvez Deus chame mais para frente alguns. Porque agora eles não estão com maturidade. Mas agora Deus precisa de fortes guerreiros. Os pequeninos, os 300. Talvez proporcionalmente sejamos 300 dentre os 32 mil, se comparado à capacidade dessa igreja. Se comparado à capacidade dessa igreja, que seria o que? Uns 300? 350? Hoje temos aqui 30. Hoje nós somos os 300. Hoje fomos selecionados a dedo. Hoje fomos chamados para pegar as nossas trombetas, a nossa tocha e queimar. E adorar. Porque é assim que a gente vai vencer a guerra. Jesus nos chamou para adorar e queimar hoje. Amém? Vocês creem? Nós somos uns dos 300. Entre esse exército. A palavra que eu recebi no sábado foi: muitos desejarão estar aqui. Muitos vão querer participar disso. Muitos vão querer participar. Isso não vai ter espaço para todos participarem. E os 300 que responderam ao chamado, eles vão até o fim. Esses 300, eles seguiram Gideão até o fim, cara. Que eles foram buscar 2 últimos líderes numa cidade isoladaça. Mas eles foram até o fim, eram fortes guerreiros. E aqui somos os fortes guerreiros, amém? Guerreiros, de pé, vamos orar. O que você está precisando hoje? Você está precisando clamar a Deus pelo socorro? A gente precisa alinhar, estarmos todos na mesma etapa. Não dá para um estar na etapa do clame ao Senhor e Ele te responderá. Outro está no momento ali da oferta, porque recebeu a palavra. O outro está na destruição dos ídolos, da idolatria. Outro está se preparando já para a guerra. A gente precisa estreitar a nossa relação. O momento de clamar é um momento de acabar com as nossas idolatrias. Pense aí na sua vida, que fase que você está? Que momento que você está? Você
está precisando procurar onde você tem idolatrado o seu trabalho, onde você tem idolatrado o dinheiro, onde você tem idolatrado a comida e prejudicando sua saúde. Senhor, nós precisamos da Tua presença, Pai. Nós cremos que a Tua palavra nos garante, Pai. Onde 2 ou mais estiverem reunidos em Teu nome, ali o Senhor estará. Senhor, nós cremos que o Senhor aqui está, que o Senhor habita dentro de nós, nos faz morada. Em nome de Jesus, Pai, seja o Teu Espírito Santo livre para agir em nós aqui, Senhor. Que o Seu Espírito Santo esteja sobre nós, falando aos nossos corações. Se preciso for, Pai, enviando profetas, apontando ali aonde temos Te desagradado, Senhor. Mas nós cremos, Pai, que o Seu Espírito Santo é suficiente para nos falar, Pai. Abre os nossos ouvidos, para que possamos escutar aonde temos falhado contigo, aonde temos levantado ídolos nas nossas vidas. Que o Espírito Santo esteja nos guiando, nos dando a certeza, nos entregando a palavra que nos dá a certeza da vitória. Em nome de Jesus, Pai. Profecias têm sido entregues a nós, Pai. Nós queremos responder de prontidão a essas palavras, Pai. Nós queremos responder de prontidão a essas profecias, Pai. Por isso entregamos as nossas ofertas, por isso entregamos os nossos corações, Pai. Tudo que nós temos, Senhor, é para a Tua honra, para a Tua glória, Pai. Que o que estamos vivendo, Senhor, seja testificado no nosso espírito. Que o que estamos vivendo, Senhor, seja testificado à nossa família, à nossa casa. Para que nenhum desses, Senhor, queridos, sejam um dos 22 mil, Pai. Que sejamos os 300 que o Senhor espera. Os 300 que o Senhor confia para levar a vitória ao Teu povo, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nos dá direção, nos dá coragem para enfrentarmos, Pai, aquilo que o Senhor tem colocado à nossa frente. Por muitas vezes são gigantes, por muitas vezes são inúmeros inimigos. São inúmeras tentações, são inúmeros momentos de fraqueza. Que dia a gente acorda bem, dia a gente acorda mal. Mas, Senhor, desperta-nos com coragem. Desperta-nos com coragem, Senhor, nas madrugadas, Pai. Para termos um momento de intimidade contigo. Um momento de alinhamento das Suas estratégias. Durante todo esse texto, o Senhor sempre veio falando de antemão a Gideão o que queria acontecer. De antemão, antes que o anjo aparecesse, veio um profeta e falou. Falou da idolatria, falou do que os antepassados viveram. E aí veio o Senhor, pedindo para que entregasse os ídolos. E aí tomou o Espírito Santo e convocou o povo. E aí o Senhor veio falando que eram muitos. O Senhor não saiu cortando o exército. Antes o Senhor anuncia aquilo que o Senhor fará conosco. Obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo, por tamanha gentileza. Por nos participar da Tua obra. Por nos participar da Sua estratégia. Peço, Senhor, que venha distribuindo sonhos. Que os nossos irmãos tenham sonhos. Vai revelando, Pai. Para que venham dar testemunho daquilo que o Senhor tem falado, do que o Senhor tem mostrado. Vai distribuindo sonhos daquilo que o Senhor vai fazer. Em nome de Jesus, Espírito Santo, dá visão ao Tiago, Pai, daquilo que o Senhor deseja fazer conosco, Pai. Entrega a Ele direcionamento. No secreto, Pai, entrega e fala com Ele. Dê a tranquilidade dele entender que aquilo que o Senhor disser, Ele fará.
E aquilo que o Senhor não disser, Ele não fará. Aquele que o Senhor mandar, Ele vai chamar. E aquele que o Senhor não mandar, Ele não vai chamar. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Numa guerra não dá para ter meios soldados. Não dá para ter padeiro segurando espada. Padeiro é pão que ele tem que segurar. Senhor, prepara as nossas mãos para a batalha. Prepara, Senhor, os nossos joelhos para a batalha, Senhor. Porque hoje a nossa batalha não é contra sangue nem carne, mas contra principados e potestades, Senhor. Nos mostra, Pai, principados que têm atuado sobre a nossa igreja. Nos mostra, Senhor, principados que têm atuado sobre a nossa casa. Potestades que têm atuado sobre as nossas cidades. Barueri, Itapevi, Jandira, Cotia, Osasco, Santana de Parnaíba. O Senhor nos mostra, em cada cidade dessa, que potestade que tem atuado. Como que é. E nos dê hinos, Pai. Hinos de adoração. Que vamos entoar, rasgar os céus e conquistar para Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Eu abençoo cada um que está aqui. Sejam servos fortalecidos. Sejam servos cheios da unção, com discernimento daquilo que tem acontecido no trabalho, daquilo que tem acontecido na rua. Que haja discernimento do mundo espiritual. Em nome de Jesus. Aleluia.